Bom dia a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a essa sessão científica da Fiocruz Bahia, que ocorre todas as sextas-feiras nesse canal Zoom, às 9 da manhã. Hoje, a nossa última sessão científica do ano de 2021 e temos a grande honra de receber a doutora Marilda Siqueira para falar para a gente nessa sexta-feira, dia 10 de dezembro. A doutora Marilda ela é pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz, possui doutorado em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela Agência de Proteção à Saúde da Inglaterra. Ela é consultora da Organização Mundial da Saúde e membro de vários comitês e grupos de trabalho nacionais e internacionais. Ela chefia o Laboratório de Vírus Respiratórios de Sarampo do IOC, na Fiocruz do Rio de Janeiro, que é um laboratório de referência nacional para a influenza pelo Ministério da Saúde e para a Organização Mundial da Saúde, assim como o Laboratório de Referência Nacional para Sarampo e Rubéola, também pelo Ministério da Saúde. Ela tem experiência na área de microbiologia, com ênfase em virologia, atuando principalmente nos temas do sarampo, rubéola, influenza e vírus sincicial respiratório. Chegada a Covid-19, o Laboratório de Vírus Respiratório de Sarampo, o chefiado pela doutora Marilda, se tornou a nossa referência nacional em vírus respiratórios junto ao Ministério da Saúde e nosso laboratório de referência para a OMS em Covid-19 nas Américas. A doutora Marilda também coordena a nossa rede de sequenciamento do genoma do coronavírus, uma rede que agrega 10 unidades da Fiocruz e unidades também do Ministério da Saúde, fazendo a vigilância molecular aqui no nosso Brasil em termos do coronavírus. E nós, orgulhosamente, aqui na Bahia, fazemos parte também nessa rede e estamos sob a batuta da doutora Marilda para todas as coisas relacionadas à vigilância molecular. Então, Marilda, muito obrigada por aceitar nosso convite, por vir falar para a gente hoje, encerrando mais um ciclo de palestras de conhecimento e de divulgação científica na Fiocruz Bahia para todo o Brasil. Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande estar hoje aqui compartilhando e discutindo o que a Fiocruz vem fazendo em termos de vigilância molecular para o SARS-CoV-2. Eu queria dizer que é uma honra a gente participar dessa rede genômica Fiocruz. Aí na Bahia, vocês têm assim um time de primeiríssima qualidade, como o Thiago Graffi, Ricardo Cury, o Manuel Barral. Então, vocês estão assim com um time que é um time dos sonhos para qualquer unidade de pesquisa no mundo que trate dessa área. Eu estou vendo aqui também na audiência o Carlos Morel, queria render uma super homenagem ao Morel. O Morel foi o grande, e é ainda o grande biologista molecular do nosso país, ele que introduziu na Fiocruz várias questões sobre essa temática, é um super nome reconhecido internacionalmente e que nos honra muito, né, tê-lo como membro da Fiocruz, e eu fui aluna dele lá atrás, quando eu comecei o meu mestrado, e foi assim sempre um aprendizado muito bom ter o Morel. Também temos aqui na audiência a Beatriz, uma médica infectologista do INE, que é também um centro de pesquisas clínicas importantíssimo no nosso país, da Fiocruz, e que muito tem contribuído para os estudos clínicos no nosso país e no mundo. Então, muito obrigado por essa oportunidade, por estar aqui com vocês. Eu vou agora compartilhar. Deixa eu ver como é que faz aqui. Deu? Sim, perfeito. Pode pôr no modo apresentação, por favor. Lembrando a todos e todas que as nossas perguntas são enviadas pelo chat ao final da apresentação. E hoje, excepcionalmente, vamos terminar um pouquinho mais cedo também, porque a doutora Marilda tem um outro compromisso. Então, a gente vai ter que encerrar um pouquinho mais cedo, mas vai dar tempo de fazer tudo, falar bem tudo e aproveitar bastante. Obrigada. Tá, muito obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios na vigilância da Covid-19, vigilância molecular e a rede genômica Fiocruz.
Os objetivos dessa apresentação é fazer um breve Professora, histórico. professora, precisa só pôr no modo apresentação, por favor, porque ainda não entrou aqui para a gente. Para mim, já está aqui na tela. Rodrigo, confirma, você está vendo diferente ou está vendo igual? É porque ela deve estar usando duas telas, né? Aí ela tem que inverter a tela. Você está com 2 monitores, Marilda? Não, eu estou só com o meu computador. A gente está vendo o modo ainda, o perfil de slides, não está vendo o slide completo. Ah, certo. Não sei se é uma questão de velocidade. Não. Bom, vamos lá. Agora, de novo. Tá, doutora, agora vocês... Oi, pois não. Por favor, em cima de desenhar, tem lá o íconezinho de apresentação. A senhora clica, por favor. No menu desenhar. Acima do menu desenhar. Acima. Lá em cima? Acima. Isso, esse aí. Aí. Esse daí, tá bom. Tá, muito bem, então. Muito obrigada aí. Então, eu vou falar um pouquinho da criação dessa rede genômica de SARS-CoV na Fiocruz, alguns desafios, e antes eu vou fazer um pequeno histórico comparando, então, essa questão de vigilância molecular, por que nós fazemos isso, a estruturação dessa rede, os produtos e discutir desafios e metas da rede. Quando nós falamos em epidemiologia molecular relacionada à saúde pública, nós temos que ter uma pergunta. Aliás, como tudo em ciência, nós temos que ter uma pergunta. E essa pergunta é: o que a gente quer responder? Qual é a nossa principal pergunta em relação a um determinado agente etiológico? Nós sabemos que muitos fatores influenciam a variação genômica dos vírus. Os diferentes vírus apresentam múltiplas e diferentes estratégias de replicação, apresentam taxas de mutações variáveis e sabemos que, principalmente quando a introdução de um novo patógeno viral, quanto maior essa replicação, maior número de pessoas infectadas, nós podemos ter uma maior diversidade desse vírus. E também tem fatores de imunidade da população que influenciam essa diversidade viral. Então, qual é a pergunta que nós temos frente a um patógeno? Vamos começar com um exemplo aqui de influenza. Influenza é um mundo. É um patógeno... Professora, desculpa interromper. Pois não. Desculpa interromper, mas eu acho que você está passando os slides e a gente não está vendo, porque a gente ainda está no slide objetivos. Eu acho que a gente tem que encerrar a apresentação, começar de novo e compartilhar, fechar o PowerPoint, abrir de novo e compartilhar de novo. Tá, deixa eu fechar aqui, para ver se a gente entra no mesmo slide que você está falando. Tá. Vamos lá. Agora compartilhar a tela. Foi? Não, não foi. Não foi. Eu estou com a tela aqui na minha frente. Compartilhada, grande. Tá, a pequena vocês estão vendo, que está em formato de slide? Agora a gente está vendo a pequena, talvez... Vamos tentar a grande, se a gente não conseguir, a gente volta para a pequena, fica só na pequena, então, né? Talvez sim, a questão só é a gente estar no mesmo slide que você está falando. Isso, a grande vocês estão vendo agora. Estamos vendo todos os slides e o título. Tá, mas está vendo a tela grande? Não. Estamos vendo o perfil de slides do lado esquerdo e o slide principal do lado direito. Então, eu acho que a gente vai ter que continuar assim, né? Dessa maneira. Doutora, deixa eu falar para a senhora. Diga, Rodrigo. A senhora tem que clicar lá na ferramenta Zoom, Share Screen. A senhora está passando Share Screen. A senhora foi em Share Screen? Sim. E aí colocou lá Rodrigo, área de trabalho? Sim. Sim.
Funcionou para a gente antes aqui, funcionou perfeitamente. Bom, agora, olha só, agora vocês estão vendo o slide e à esquerda todos eles, não é isso? Todos eles, exatamente. Tá, isso está todo mundo vendo. Sim, eu acho que sim. quando eu passo para o grande, que o programa de vocês não está percebendo, né? Quando passa para o grande, só passa para você, não passa para a gente. Tá, então, eu não sei, talvez Sim, uma alternativa nós sabemos que precisa... Talvez a alternativa seria a gente ficar nesse modelo, então? Eu acho que sim, para a gente não perder mais tempo, porque tem seu compromisso. Vamos ficar assim, enfim, infelizmente. Mas a gente consegue ver os slides. O importante é que a gente consegue ver. Eu só vou me preocupar de a gente estar no mesmo slide da sua fala. Tá bom. Eu estou passando o segundo, então. Eu já falei dos objetivos. Esse daqui... Isso. Que é aquela questão que eu estava comentando com vocês. Esse foi o que a gente não viu, exatamente. Tá. Então, esse daqui é o slide que a gente comentou, que qual é a pergunta que a gente tem, né? Na ciência, a gente sempre tem uma pergunta ou perguntas para serem respondidas, e quando a gente fala de epidemiologia molecular e saúde pública, uma epidemiologia molecular voltada para a saúde pública, a gente tem que entender qual é a pergunta que eu estou fazendo, qual é o agente etiológico que eu estou trabalhando, quais são os fatores que podem influenciar essa variação genômica dos vírus. Então, como exemplo, então eu estava começando a falar do vírus influenza, né, que é um vírus que ele apresenta um genoma segmentado, ele está presente em diversos hospedeiros animais no mundo. Portanto, é um vírus que ele tem uma possibilidade de variação muito grande, e é isso o que acontece. Então, quando a gente faz uma vigilância de influenza, o objetivo dessa vigilância para um vírus que tem uma vacina é identificar esses vírus circulantes, informar a composição da vacina, identificar se a vacina é compatível ou não com o vírus circulante naquele momento. Nós temos um exemplo agora do Rio de Janeiro e de outros locais do Brasil, que está circulando, predominando influenza H3 Darwin, e, no entanto, na vacina nós temos uma outra cepa, que é a influenza H3 Hong Kong. Então, a OMS organizou uma rede de laboratórios no mundo que faz esse monitoramento de vírus influenza. E o que nós temos visto em termos de efetividade de vacinas? Isso aqui é um trabalho do CDC. Ao longo dos anos, esta efetividade de vacinas varia enormemente. Nunca é o ideal, é aquilo que nós gostaríamos. O vírus influenza, as vacinas direcionadas ao vírus influenza não é o nosso sonho de consumo, mas é o que nós temos. No entanto, quando a gente compara nesse mesmo gráfico, por exemplo, acima, que tem uma única dose de vacina de sarampo, por exemplo, a gente percebe que uma única dose ela protege mais de 90% da população, diferente da efetividade de vacinas do vírus influenza. Portanto, a pergunta que a gente responde na epidemiologia molecular para esses dois vírus é diferente, e as estratégias utilizadas para responder a essa pergunta também são diferentes. Aqui nós temos, então, o sarampo, que é uma doença que aqui no Brasil, nas Américas, nós já eliminamos. Em 2016, o Brasil recebeu, junto com as Américas, o certificado de eliminação de sarampo, e nós perdemos essa certificação devido a epidemias em 2019. E para receber esse certificado no Brasil e nas Américas, a OPAS, ela, para documentar essa eliminação, ela utilizou 5 componentes, sendo a epidemiologia molecular um desses componentes. E a epidemiologia molecular, no caso do sarampo, foi utilizada e é utilizada
principalmente para nós sabermos se os vírus circulantes são endêmicos ou são casos importados, e se esses vírus endêmicos, se eles persistem a mesma linhagem por mais de 12 meses ou não. Então, é uma estratégia de epidemiologia molecular muito diferente da estratégia de influenza, em termos de amostragem, em termos de por que nós fazemos a epidemiologia molecular quando a gente compara, então, o vírus influenza com o vírus de sarampo. São estratégias diferentes, perguntas diferentes dentro de uma plataforma molecular de análise. Agora nós temos, então, o SARS-CoV-2, que entrou, nós estamos agora há 22 meses, né, praticamente, com o SARS-CoV-2 circulando no mundo, e a OMS, logo no início, ela organizou uma rede de laboratórios que ajudasse a responder várias perguntas que nós sabíamos que já teríamos que ter respostas ao longo do tempo em relação ao SARS-CoV, né? Então, o nosso laboratório é um dos laboratórios de referência da OMS, e nós temos aqui também a OPAS se organizando e se organizou também para responder perguntas em termos de vigilância genômica. Na organização da OPAS, vários países entraram com a sua capacidade de sequenciamento. O nosso laboratório entrou logo no início, junto com o laboratório do Chile, do CDC, e com o tempo outros laboratórios foram agregados a essa rede para receber amostras de países que não tinham, naquele momento, e ainda não têm, capacidade para responder em termos de análise genômica. Então, a vigilância de SARS-CoV-2, o que nós sabemos? É um novo vírus para a população humana, ele se espalhou amplamente, levou a mudanças impulsionadas pela adaptação do vírus ao novo hospedeiro. E essas mudanças no vírus afetando, entre outras coisas, transmissibilidade e patogenicidade do vírus. As vacinas de SARS-CoV são essenciais para prevenir infecções, principalmente aquelas prevenir casos graves. E a pergunta é, essas novas variantes, qual é o risco do vírus escapar da proteção da vacina? E nós sabemos que essas informações em tempo real são muito importantes para que os países adotem e efetuem políticas públicas de saúde o mais rápido possível. A OMS, então, criou um comitê, fez uma nomenclatura para que fossem adotadas, fossem facilitadas essa comunicação, principalmente com a mídia, com o público em geral e com o governo, do que significam essas linhagens. Então, essas linhagens, elas são classificadas dependendo da importância que elas têm em linhagens de alerta para monitoramento, naquelas que apresentam alterações genéticas que são suspeitas de alterar as características desses vírus. As linhagens de interesse que apresentam alterações genéticas conhecidas por alterar as características de transmissibilidade e gravidade, e as variantes, que nós temos atualmente duas variantes de interesse, são a lambda e a mu, e as variantes de preocupação, aquelas que já foram, então, caracterizadas com um aumento da transmissibilidade, um aumento da virulência e uma possível aumento de escape de resposta imune. Então, nós temos 5 dessas variantes classificadas como variantes de preocupação, que são alfa, beta, gama, delta e ômicron. Essas variantes, no início,
elas eram nominadas por letras e números. Isso daí começou a ficar muito difícil em termos de comunicação, de saúde pública. Então, resolveu que o Comitê de Acompanhamento de Evolução Viral, eu faço parte desse comitê na OMS, resolveu, então, dar o nome de letras gregas para essas variantes, para que nós, então, não podemos mais ter aquela nomenclatura que foi e ainda continua sendo usada para o vírus influenza, a qual nós damos o nome de localidades ou de países, e, de uma certa forma, você faz uma pressão negativa, né, como uma pressão muito difícil. Por exemplo, até hoje, nós nominamos a influenza de 1918 como gripe espanhola. Então, você faz uma pressão complicada no país da onde essa amostra foi originada. Então, para evitar isso, né, para o SARS-CoV, essas variantes, então, elas são classificadas com letras gregas, ainda tem algumas letras para serem utilizadas, e depois, então, vamos ver como é que vai ficar isso daí, né? Nós temos, então, alguns desafios para desenvolver uma vigilância genômica eficaz. Então, uma necessidade de uma nomenclatura comum, isso nós já temos, métodos compatíveis, que são, então, foi decidido que é o sequenciamento do genoma completo, e plataformas de compartilhamento para comparar essas sequências. Então, a OMS já tinha desenvolvido há muito tempo um banco de dados genômicos chamado GISAID, que é Global Influenza Surveillance. Ele foi, então, desenvolvido inicialmente para o vírus influenza, e esse banco de dados está agora também abrigando as sequências de SARS-CoV-2, o compartilhamento, então, mundial dessas sequências, num banco aberto, de visualização aberta, para todos os pesquisadores que queiram comparar as suas sequências. Um outro desafio qual é a base de amostragem correta para nós termos uma representatividade dessa vigilância, né? Isso é uma questão que a imprensa está discutindo muito, não só internamente dentro dos países, os comitês OMS, os comitês nacionais, mas isso daí chegou na imprensa também. Então, qual é essa base de amostragem correta? Nós temos aqui no Brasil uma pressão muito grande em relação a isso, porque muito se fala dessa amostragem, por exemplo, do Reino Unido. O Reino Unido sequencia muito. Atualmente, eles estavam sequenciando quase 20 ou mais de 20 mil sequências por semana. Então, isso é uma discussão grande desse N amostral que tornasse representativo, né? O que a gente tenta fazer aqui no Brasil, com os recursos disponíveis, é fazer uma representatividade que ela seja homogênea ao longo do tempo e representando diferentes regiões geográficas dentro de cada estado do nosso país. Outro desafio, como nós vamos manter uma vigilância de longo prazo em países com capacidades limitadas, capacidades financeiras e de recursos humanos, né? E nós sabemos que a palavra vigilância significa informação para ação. Isso tem sido regularmente utilizado para atividades de controle, de bloqueios nos diferentes países. A gente sabe que não, né? Nós tivemos várias discussões aqui no Brasil com diferentes estados. Por exemplo, quando a variante Delta estava batendo a nossa porta, eu participei de reuniões com diferentes estados e eu dizia, olha, vocês têm, que a Delta está aí, já chegou em alguns estados, está circulando amplamente em muitos países do mundo, e como é que vocês estão revendo?
né? Porque a gente sempre tem que se preparar para um pior esperando o melhor. Ou seja, os municípios, agora, a Ômicron, por exemplo, batendo aí na porta, os municípios, como é que eles estão preparados em leitos de UTI, em medicamentos, por exemplo, para fazer intubação de pacientes, a rede de assistência, como é que está preparada? A gente tem que se preparar. Como é que a rede de laboratórios está preparada, em termos de insumos? Tudo isso a gente tem que fazer esse exercício constantemente, e nem sempre isso vem na mesma velocidade do que nós temos a identificação, então, dessas variantes, né? Bom, como é que essa estruturação, então, aconteceu aqui no Brasil? Então, a Fundação Oswaldo Cruz, naturalmente, trabalhando totalmente integrada ao Ministério da Saúde, começou, então, a organizar, em março do ano passado, uma rede de vigilância genômica que pudesse ser distribuída em todas as unidades onde a Fiocruz está presente, em todos os estados. O que nós temos atualmente? Todas as unidades estão fazendo sequenciamento? Não. Nós estamos gradualmente, de acordo com a capacidade de equipamentos e de recursos humanos das diferentes unidades da Fundação Oswaldo Cruz, nós estamos, então, aumentando essa capacidade genômica nas diferentes unidades da Fiocruz, né? Estamos buscando recursos financeiros. Agora mesmo nós estamos, além de um recurso do DECIT, nós estamos com um recurso bom da agência do PHE, do Public Health England, que isso está permitindo que outras unidades da Fiocruz que não tenham equipamentos, nós vamos poder comprar equipamentos de sequenciamento e também fornecer insumos para outras unidades da Fiocruz. Isso é um desafio constante, depois essa manutenção dessa rede, mas, de qualquer maneira, a estruturação da rede genômica Fiocruz está sendo essencial para que, nos próximos desafios de surtos, epidemias e talvez outras pandemias que nós vamos enfrentar no futuro, que nós estejamos, como Fiocruz, melhor preparados para esse enfrentamento. Esse exercício que nós estamos fazendo dentro da Fiocruz está sendo muito importante, assim, juntando forças de diferentes unidades da Fiocruz, diferentes capacidades, um grupo de bioinformatas, por exemplo, que está trabalhando na Fundação Oswaldo Cruz, como o Thiago Graff, aí da Bahia, e vários outros, pessoal jovem, ultra capacitado, um pessoal assim, super top, todo mundo, cada um, né, trabalhando naquilo que sabe fazer de melhor. Então, esse exercício dentro da Fundação Oswaldo Cruz, eu acho que nós estamos criando uma base para futuros enfrentamentos, de nós trabalharmos respondendo, inclusive, mais rápido a futuros enfrentamentos que nós vamos ter. E, naturalmente, nós trabalhamos junto com o Ministério da Saúde. Nós somos uma instituição do Ministério da Saúde, então, o nosso laboratório, junto com o Instituto Adolfo Lutz e o Instituto Evandro Chagas, de Belém do Pará, nós temos toda terça-feira uma reunião com a CGLab e com pessoas da vigilância do Ministério da Saúde, onde nós discutimos várias questões, principalmente a questão genômica, mas não só essa, e também nós temos a cada 15 dias uma reunião com um comitê que foi formado no Ministério da Saúde para acompanhar, então, esse projeto genômico que a Fiocruz está fazendo, que tem financiamento do DECIT. Então, o DECIT organizou um comitê, nós enviamos toda segunda-feira à tarde um relatório de 30 páginas do que nós fizemos nos últimos 15 dias e na quarta-feira, a cada 15 dias, a gente apresenta esse relatório, né? Então, está sendo também uma questão muito importante,
porque nós estamos em tempo real notificando o Ministério da Saúde. Ontem, por exemplo, nós mandamos mais de 10 relatórios para o Ministério da Saúde, só o nosso laboratório, dos diferentes estados que enviaram e que enviam semanalmente amostras para nós sequenciarmos. Então, a gente manda o relatório assim que a gente tem as análises genômicas, não só o nosso laboratório, mas os outros laboratórios da rede genômica Fiocruz, e temos essas reuniões com o Ministério da Saúde, e é assim que tem que ser. Tudo muito transparente, né? O Ministério da Saúde está fazendo um esforço enorme também, colocando em cada LACEN um sequenciamento. Nesse momento, os LACENs, né? O Adolfo Lutz, naturalmente, aí a Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul já estão fazendo sequenciamento nos seus LACENs, e nós vamos começar, então, a receber no nosso laboratório, a partir de janeiro, outros LACENs para serem treinados também em sequenciamento, também dessa maneira, aumentando a capacidade genômica. Bom, aqui, então, o que nós fizemos nesse tempo todo, né? Logo no começo da pandemia, nós fizemos, isso foi em fevereiro do ano passado, nós fizemos um treinamento para PCR em tempo real em 9 países sul-americanos, numa época boa que a gente não tinha que usar máscara ainda, né? E depois, junto com o Biomanguinhos, nós colaboramos com o Biomanguinhos no desenvolvimento do kit para PCR em tempo real. Então, até metade de março, todos os 27 LACENs estavam com kits produzidos por Biomanguinhos e depois pelo IBMP então, e nós treinamos junto com o IEC esses 27 LACENs para treinamento em PCR em tempo real. Também desenvolvemos protocolos de sequenciamento para 4 plataformas diferentes, de Sanger, Illumina, Nanopore e IonTorrent. Distribuímos esses protocolos não só aqui no Brasil, mas também para outros países, e atualmente nós estamos migrando para protocolos comerciais, como o Covid-Sec, porque ele faz muito mais rápido, muito mais fácil, inclusive, de trabalhar na bancada, não é um protocolo in-house, então é um kit comercial, e a nossa rede, principalmente o Felipe Naveca, da Fiocruz Amazonas, fez adaptações junto com a Illumina nesse protocolo, em termos de primers, que otimizou bastante esse protocolo, né? Então, a rede em geral tem acompanhado essa introdução, a dispersão e a evolução do SARS-CoV-2 desde o início da pandemia aqui no nosso país, né? Uma questão muito importante no início da pandemia foi como é que são os casos de reinfecção aqui no Brasil e no mundo. O SARS-CoV causa ou não causa reinfecção? Isso foi uma das grandes perguntas logo no início da pandemia. A OMS fez um grupo de trabalho em reinfecção, eu faço parte desse grupo de trabalho, e aqui, então, no Brasil, a gente passou a monitorar esses casos de reinfecção dentro de critérios estabelecidos pela OMS, porque estava assim, uma certa confusão, tudo estava sendo reinfecção, são critérios bastante bem definidos, bastante importantes para isso daí. Uma outra questão também era se o SARS-CoV, a gente pode ter no mesmo paciente por detecção de linhagem de SARS-CoV. Isso é uma pergunta muito importante, não é fácil genomicamente de ser respondida. Para isso, daí nós temos, então, vários bioinformatas na nossa rede, que não sou eu, que qualquer pergunta sobre isso, o Thiago Graf aqui vai responder para vocês, porque ele é um dos cabeças dessa questão. É uma questão bastante interessante e importante, né? Nós também acompanhamos a dinâmica de transmissão dessas variantes de interesses e as variantes de preocupação aqui no Brasil, um trabalho muito bonito feito pela equipe do Felipe Naveca na região amazônica. Também acompanhamos, principalmente com o pessoal do Rio Grande do Sul, a introdução da Lambda aqui no nosso país. Verificamos que
nós tivemos ao menos 5 introduções independentes aqui no nosso país, um trabalho de integração junto com o LACEN e com a Vigilância Epidemiológica do Rio Grande do Sul, que fez um trabalho fantástico em relação a segmentos de casos, né? Monitoramos mutações em sítios importantes que têm um potencial de escape vacinal. Esse daí é um trabalho também da nossa rede, junto com o Roberto, da Fiocruz Pernambuco, que faz todas essas análises, um trabalho muito bonito, desenvolvido principalmente pela Fiocruz Pernambuco. Detectamos novas variantes de SARS-CoV-2 aqui no nosso país, vimos essa evolução convergente dessas variantes aqui no nosso país. Fizemos, junto com o pessoal de Oxford, estudos sorológicos para avaliação de anticorpos neutralizantes, principalmente com a P1, aqui, que foi uma cepa, aliás, uma variante que foi detectada pela primeira vez no Brasil, que impactou muito o nosso país no primeiro semestre. Então, fizemos um trabalho com o pessoal de Oxford sobre isso. Esse daqui, então, é o nosso site, o genomagacov.fiocruz.br. Nesse site podem ser encontradas várias informações e também gráficos do que está acontecendo no nosso país. Nós utilizamos para esse site as sequências disponíveis na plataforma da OMS GSide. Então, no nosso site não tem só as sequências da rede Fiocruz, é um site para a gente saber o que acontece no Brasil. Então, nós, para a elaboração dos gráficos, puxamos, então, os dados do GSide. Até a semana passada, o Brasil tinha 78 mil sequências depositadas no GSide, e aí, então, nós temos esse panorama, né, das variantes detectadas no Brasil ao longo do tempo. Isso a gente tem desde o ano passado. Aqui nós estamos mostrando, então, a partir de setembro, nós podemos ver na cor verde a predominância da P1 no país, e depois, então, a introdução da Delta. Quando nós percebemos esses diferentes padrões de linhagens nas regiões brasileiras, comparando aqui norte com sudeste, a gente vê essa introdução e disseminação em tempos diferentes nessas duas regiões do nosso país. Aqui nós vemos, então, na região norte, né, o impacto que foi a P1 em verde, e todas as outras P1s no nosso país. A P1 evoluiu dentro do Brasil, apresentando, então, essas sublinhagens, P1, 2, 3, 4, até P1, 7, e nós, então, verificamos essa questão, né, principalmente na região norte. Aqui na região nordeste também, né, a predominância de outras variantes o ano passado, assim como a gente viu em todas as regiões do Brasil, e depois, então, a introdução da P1 e, posteriormente, da Delta. Centro-Oeste, né, com uma predominância importante da P1.7 nessa região. Região Sudeste, então, uma rápida entrada da Delta na região Sudeste, assim como, então, na região Sul também. E aqui, então, uma pergunta que nós temos, né, hoje é o seguinte: como como nós estamos, né, já com 65% da nossa população totalmente vacinada, como a gente vai enfrentar essa Ômicron? Como ela vai se comportar aqui no nosso país em termos de disseminação, hospitalizações, etc., né? Nós vimos que a Delta no nosso país ela se espalhou. No entanto, em termos de hospitalizações, a Delta não foi o impacto, por exemplo, que a P1 causou.
aqui no nosso país, nós já estávamos na introdução da Delta com vários grupos etários e vários grupos mais vulneráveis totalmente vacinados e já entrando na vacinação dos grupos mais jovens, então isso diminui o impacto. A Ômicron, como isso vai se comportar, uma vez que populações mais idosas tomaram a vacina no primeiro semestre, mas estão com a terceira dose agora, então isso vai ser uma questão interessante que nós temos que ver. No entanto, a gente precisa, nessa vigilância da Ômicron no Brasil, né, os estados precisam, então, ampliar essa vigilância genômica, coleta de materiais para a vigilância genômica em viajantes, em portos, aeroportos, o rastreamento de contatos dos primeiros casos em cada município. E nós temos agora, então, cada estado do nosso país sabe exatamente o número de casos por município. Tem municípios que estão com um número baixíssimo de casos e outros que nós já estamos vendo um aumento de número de casos. Nesses municípios que esse aumento está começando, é importante aumentar a testagem, aumentar o sequenciamento para a gente entender melhor a introdução ou não da variante Ômicron nos diferentes estados do nosso país, né? Então, alguns pontos de discussão é a importância de nós termos uma rede nacional estruturada, trabalhando junto com o Ministério da Saúde, que é quem define as estratégias e é quem, então, tem que estar nessa coordenação, né? Nós temos algumas questões importantes, desafios, como que a gente vai sustentar essa rede ao longo do tempo, com infraestrutura, que a gente sabe que a infraestrutura ela tem que ser renovada, além de ser mantidos os equipamentos, mas esses equipamentos precisam ser renovados, mudam muito rápido esses equipamentos, são muito caros, né? No entanto, nós já temos uma base de estruturação para que a gente tenha, junto com o Ministério da Saúde, essa vigilância genômica com uma parte fundamental de futuras estratégias de vigilância, influenciando em políticas públicas de saúde para a gente estarmos melhor preparados para futuros enfrentamentos que nós vamos ter. E nós, então, temos a pergunta: qual a vigilância que nós precisamos, vigilância molecular para SARS-CoV-2 para no futuro? É semelhante à da influenza? Semelhante do vírus sincicial respiratório? Nós já temos aí, né, algumas respostas sobre isso, mas o tempo vai nos dizer melhor qual o caminho que nós temos que tomar em relação a essas estratégias, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a todos os participantes da Rede Genômica Fiocruz, CEGELAB, CIEVES, Ministério da Saúde, a OPAS, que está sempre nos auxiliando. Muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Obrigada, professora Marilda, por essa apresentação belíssima sobre todo o esforço Fiocruz para contribuir com essa ação da vigilância, né, a importância disso tudo. Eu acho que foi a primeira vez que eu vejo assim, uma rede surgir no meio do caos e atuar fortemente, né, se estruturar no meio de toda a complexidade. A gente não tinha essa preparação, a gente foi montando conforme as coisas aconteciam e agora estamos aí trabalhando a todo vapor. Acho que minha primeira pergunta, antes de eu entrar aqui nas perguntas e comentários do chat, é o quanto a gente está preparado para assumir outras vigilâncias além do SARS-CoV-2 em termos de rede, o quanto a nossa rede conseguirá absorver a vigilância de outros patógenos importantes nessa expansão, né, de conhecimento, treinamento e etc., na sua opinião? Sim. Na realidade, né, dentro da Fiocruz, nós temos vários laboratórios de referência nacional atuando já fortemente há muitos anos
Então, por exemplo, o nosso laboratório ele é referência para influenza e para sarampo. Então, e nós trabalhamos junto com o Ministério da Saúde, principalmente com os institutos Adolfo Lutz e Evandro Chagas, nessa análise de genomas de vírus influenza. Nós temos também, por exemplo, um laboratório de referência para hepatites, para os argovírus, né, dentro da Fundação Oswaldo Cruz, que já trabalham também nessa análise genômica. Naturalmente, que os futuros enfrentamentos de epidemias e surtos, essa rede, ela deve, né, e eu tenho certeza que vai trabalhar de uma maneira mais estruturada, né, auxiliando os laboratórios que já fazem essa vigilância. Então, por exemplo, influenza. Nesse momento, a rede genômica Fiocruz ainda não está trabalhando nesse assunto, além do nosso laboratório, mas, naturalmente, eu tenho, até porque a gente está, assim, por aqui, tentando fazer o SARS-CoV e tentando, então, otimizar a rede Fiocruz, mas eu tenho certeza que, em breve, né, essa rede ela vai estar totalmente apta para entrar auxiliando também em outros desafios que nós vamos ter, né? Não tem como. Eu acho que é exatamente isso, né? Quer dizer, a gente agora aproveitar essa massa que foi colocada junto, né? Essa massa pensante, esse equipamento todo, e a gente começar a prestar esse serviço para os outros laboratórios e para o próprio Ministério da Saúde, né? Afinal, nós somos uma instituição do Ministério da Saúde. Então, eu estou muito animada com essa perspectiva. A gente aqui na Bahia, né, estabeleceu a nossa plataforma de vigilância molecular, então eu queria dizer aqui em nome dos meus colegas, do Ricardo, e de todos que trabalharam, né, e estão trabalhando nessa temática, da nossa animação de continuar nesse trabalho em conjunto. Eu queria fazer um comentário aqui do Augusto, que ele colocou aqui no chat, sobre você falar da rotulação, né, da gripe espanhola, do estigma que isso criou. Mais intrigante é que a gripe espanhola provavelmente não tem origem na Espanha, e sim nos Estados Unidos, mas a Espanha, por ser o país que informou e detectou, acabou levando a pecha, né, de gripe espanhola. E eu queria, então, como a gente falou, a gente tem que terminar, porque a doutora Marilda tem uma outra reunião. Vou colocar só uma pergunta aqui. Poderia falar um pouco mais sobre a questão da base de amostragem? Já temos algum dado concreto para os LACENs que passarão a sequenciar em breve? Sim, então, isso é uma pergunta assim, super atualíssima, intrigante, difícil, que é a base de amostragem. O que a gente fez na rede genômica Fiocruz, nós fizemos, então, na realidade, isso aí foi uma iniciativa do pessoal do PROCC, da Fiocruz, né, principalmente do Marcelo Gomes e da equipe dele, que é a equipe do Infogripe, que eles, então, desenharam uma base de amostragem, utilizando os modelos matemáticos, que ele já me explicou 500 vezes que eu não sei, ainda bem, porque é complicadíssimo demais aquele monte de fórmulas, mas essa base de amostragem significa que os LACENs, eles enviam semanalmente para o Marcelo e equipe, eles enviam, então, resultados, ou seja, listas de casos de PCR em tempo real, que tem um CT até 27, que é até onde que a gente consegue sequenciar com uma grande cobertura genômica, e o Marcelo, então, nesse modelo matemático, ele escolhe amostras que os LACENs têm que enviar para a gente. Então, nós estamos trabalhando junto com os LACENs, tentando trabalhar com uma base de representatividade. Naturalmente, que quando nós temos, por exemplo, quando foi a entrada da Delta em vários estados. Então, além dessa base, a gente trabalhou também ampliando a amostragem para contactantes, etc., porque a gente queria ter um melhor conhecimento dessa questão. Essa informação de representatividade é a ideal? Não sei, mas é uma representação boa e é possível que a gente está conseguindo fazer agora. Essa representação
Esse estudo ele foi discutido pelo menos durante 2 meses e meio, em reuniões, assim, eram 3 reuniões por semana, pelo menos, junto com o DECIT, junto com a CEGELAB, a Vigilância Epidemiológica, da SVS. A gente tentou fazer dentro do que a gente podia em termos de orçamento, porque o orçamento também é uma questão mais ou menos importante, a gente tentou fazer e está fazendo o que é possível. Tá certo. Muito obrigada, professora. Muitos parabéns, muitos elogios, muitos agradecimentos, enfim, muitas congratulações aqui no chat. Eu vou encerrar com a professora Marilda, porque ela tem outra reunião, e aí eu vou ficar um pouquinho mais aqui com vocês para 2 avisos. Tá, eu queria, então, agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A gente está à disposição aí da Fiocruz Bahia, de todos, né? Lembrar que o Ricardo Cury está sempre me prometendo, ele falou que se eu fizesse a apresentação, eu ia ficar um dia no resort na Bahia. Então, Ricardo, isso daí está sendo cobrado, estou doido por umas férias, uma água de coco e um acarajé, então não vou esquecer. Muito obrigada. Está computado aqui. Tá, muito obrigada. Obrigada. Então, até mais. Então, até uma próxima. Tchau. Até, professora. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bem, obrigada a todos e todas pela participação. Hoje foi a nossa última sessão científica aqui da Fiocruz Bahia, nesse formato virtual que a gente está trazendo desde o início da pandemia. Então, se você gostaria de rever algum conteúdo ou gostaria de ver os conteúdos que foram apresentados, você pode ir no nosso canal no YouTube. Nós temos todas as palestras gravadas lá, inclusive essa sobre a amostragem. A gente teve uma palestra do Marcelo Gomes também algumas semanas atrás. Vale a pena, então eu realmente recomendo que vocês voltem lá e assistam e vejam todo o conteúdo que a gente trouxe. Se vocês também quiserem saber mais sobre o que a Fiocruz Bahia faz em termos de pesquisa, visitem nosso site, conheçam nossos temas de pesquisa, etc. Queria dizer também que hoje eu estou encerrando aqui minha carreira de apresentadora, hostess dessa sessão científica, depois de 4 anos, é chegada a hora de novos desafios, então eu queria agradecer a doutora Marilda, que me indicou para essa função, na época que eu era vice-diretora de pesquisa, e depois mais esse semestre, agora que eu voltei para o meu cargo de pesquisadora. Então foi um prazer muito grande coordenar essas sessões ao vivo, e depois o desafio de apresentar aqui no Zoom. Queria agradecer a equipe técnica que me apoiou aqui durante as apresentações, queria agradecer meus colegas pesquisadores que montaram o cronograma de apresentação comigo, queria agradecer todos os palestrantes que aceitaram falar para a gente nesses 2 anos online, e, obviamente, queria agradecer vocês todos e todas por estarem aqui, prestigiarem nossa sessão, trazerem comentários, trazerem dúvidas, sugestões e até resoluções técnicas quando a gente não conseguia aqui ter uma solução com o palestrante. Então, realmente, muito obrigado. Foi um prazer muito grande, um desafio muito grande exercer esse papel aqui de comunicadora também no formato virtual. Queria aproveitar para desejar a todos e todas um excelente ano novo, um excelente ano de 2022, que a gente encontre o Brasil mais justo, mais tolerante, mais paciente e menos árido, e que seja realmente um ano de mudanças boas para todos nós. Então, um excelente final de semana e aguardem a nossa programação de 2022. Muito obrigada.